Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. O Moço de Caráter, pelo Monsenhor Tiamer Totti. Editora Caritatem, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do conteúdo aqui lido, adquiram este livro. E caso gostem do meu trabalho, para auxiliá-los, os links estão todos no descritivo. Também, é claro, é possível auxiliar-me de graça, curtindo, compartilhando, comentando. Muito obrigada pela presença. Seguimos na terceira parte, que é dos meios de exercício do caráter. Rumamos ao seu final. Deixo o meu agradecimento especial ao Renato, que nos comprou este livro. Muito obrigada. Livro belíssimo. Seguimos. O estudante pobre. Comove-me sempre o espetáculo da luta quase sobre-humana que alguns jovens têm de sustentar para poder continuar seus estudos. Acode-me a lembrança a um cujos pais paupérrimos viviam no campo e eram incapazes de ajudá-lo eficazmente. O moço estudava bem, era muito aplicado. Levantava-se cedo para ter tempo de fazer seus exercícios e ensinar a um colega mais moço. Não tomava café pela manhã e ao meio-dia fazia a sua refeição em casa de uma família caridosa. A roupa dele vivia sovada. Seu quarto no inverno não era aquecido. Era vizinho dele na classe um estudante elegante e perfumado que tinha uma gola de pele no sobretudo e durante o recreio das 10 horas desembrulhava com displicência um pãozinho amanteigado com presunto no meio. Meu jovem amigo pobre olhava para ele e as lágrimas quase lhe vinham aos olhos. Meu Deus, por que devo lutar tão amargamente? Suspirava. Escuta, meu filho. Se tu és um desses estudantes pobres, um desses jovens estudantes pobres, eu quisera consolar-te. Pobreza não é vergonha. Pobreza não é vergonha. E depois, os anos de estudos passados na luta têm grande valor educativo. O teu camarada rico, que cresce no bem-estar, desperdiçará facilmente o tempo precioso da juventude, que não voltará nos divertimentos, nos prazeres, nas distrações contínuas, nos esportes levados ao extremo, o que ainda seria o menor mal, né? Para ele, a escola atrapalha as distrações habituais, ao passo que para o pobre o estudo é um prazer, um refrigério, um consolo, a esperança de um futuro melhor. Conheço muitos jovens cuja falta de ideias sérias e ausência de gosto pelo trabalho são justamente motivados por demasiado bem-estar. Em companhia de amigos igualmente levianos, perdem eles o tempo em pregar peças aos outros, passear pelas ruas elegantes, dançar e namorar. Eu não quero negar que a pobreza proporciona momentos bem amargos, que pode mesmo cortar as asas a mais de um talento.
Mas estou certo de que muito maior número de talentos e de caracteres se tem afogado no bem-estar. O jovem muito rico não tem nenhuma razão para trabalhar. Para o pobre, ao contrário, o mundo é como um bazar, onde, graças ao seu trabalho, pode ele comprar o que quiser. E se na idade madura o seu trabalho lhe proporcionar boa posição, ele próprio verá o quanto deve às privações da sua juventude. O jovem rico, mesmo quando tem boas intenções, apenas consegue um diploma dos seus estudos. Mas o jovem pobre adquire, além disso, com sofrer fome e frio no decurso dos anos de colégio, a confiança em si próprio, a firmeza, a presteza na decisão e a faculdade de se dominar em todas as situações. Sem dúvida, muitos mais ainda se perdem no bem-estar que a riqueza propicia. Diz um provérbio grego: os deuses vendem todas as suas mercadorias pela moeda do trabalho. E André Carnegie, o conhecido milionário, dá-nos uma lista inteira de grandes industriais americanos que principiaram a sua carreira como simples operários ou empregadinhos sem fortuna. Wanamaker, Kathleen Lord, Field, Barr, Rockefeller, Gold, Seligman, Wilson, etc. Não sei se as pronúncias estão corretas. Garfield, que mais tarde veio a ser presidente dos Estados Unidos, era tão pobre na juventude que, na idade de 16 anos, quando lhe veio a ideia de embarcar, teve de se apresentar como segador em casa de um fazendeiro para ganhar o custo da viagem. O fazendeiro recusou-o, dizendo que para esse trabalho precisava de homens e não de meninos. E se o menino puder fazer o trabalho de um homem, não é a mesma coisa? Perguntou-lhe Garfield em tom respeitoso, porém firme. A resposta agradou ao patrão, que admitiu o jovem imediatamente. No dia seguinte, o fazendeiro mandou-o ceifar com 4 homens na força da idade, e que depois de gracejarem com o novo camarada, puseram-se ao trabalho com vigor, acreditando que o jovem companheiro cedo perderia o fôlego. Mas enganavam-se. Ele seguiu-os tão bem que todos os 5 bem mereceram descansar meio-dia. As mãos de Garfield estavam inchadas, mas ele nada de se queixar. Depois do almoço, pediu mesmo aos outros que o deixassem dirigir o trabalho. Queria mostrar ao patrão que sabia trabalhar como homem. Os ceifeiros consentiram, mas não tardaram a arrepender-se, pois Garfield conduziu o trabalho em tal ritmo que aqueles 4 homens que se prezavam de não ficar atrás, chegada a noite, estavam completamente esfalfados. Garfield é que absolutamente não parecia cansado, e quando os outros se deitaram, pediu uma vela ao fazendeiro. "Para quê?" admirou-se este. "Eu queria estudar um pouco", respondeu Garfield, "porque durante o dia eu não tive tempo." "Mas, meu filho, você trabalhou por 3. Precisa de repouso." "Afinal, qual é o seu nome?" "Chamo-me James Abraham Garfield", respondeu ele, tomando a vela. E subiu para o quarto e estudou uma boa parte da noite. Esse estudante pobre veio a ser o presidente dos Estados Unidos. Eu poderia encher páginas e páginas destas histórias. A vida está cheia desses exemplos animadores. Jovens pobres que vieram a ser grandes. Stephenson, o inventor da máquina a vapor, nasceu numa mísera cabana de mineiro. Seu pai passava os dias a vigiar a máquina que fazia subir o carvão da mina. Ele próprio, a princípio, esteve empregado em separar o carvão. Depois, mais tarde, em guiar o cavalo que puxava a máquina. Watt fabricava órgãos, flautas e bússolas para prover a própria subsistência, enquanto quebrava a cabeça nas suas grandes descobertas. Herschel, o célebre astrônomo, era músico numa orquestra. Durante os entreatos, apressava-se a sair para observar as estrelas com o seu telescópio e, depois, voltava para tocar. Era um simples músico desconhecido quando descobriu o planeta Urano
que o celebrizou de vez. Franklin, longo tempo, viveu de trabalhos tipográficos e da venda de livros. Ferguson era retratista. Canova, o escultor incomparável, era carreiro como o pai e o avô, e foi trabalhando nesse humilde mister que desenvolveu o seu grande talento. Tintoretto era tintureiro. Caravaggio, ajudante de pedreiro. Giotto, pastor de gado. O pai de Haydn era fabricante de carros e paupérrimo. O de Faraday, grande sábio da história natural, era ferreiro. O próprio Faraday foi encadernador até a idade de 22 anos. Copérnico era filho de um padeiro polonês. Kepler, de um estalajadeiro alemão. Newton e Laplace pertenciam a simples famílias de aldeões. E quem sabe, se eles não tivessem tido que sustentar combate tão penoso com as circunstâncias, talvez não tivessem conseguido fazer valer o seu talento e a sua aplicação. Exemplos magníficos e consoladores para ilustrar o fato de que os verdadeiros talentos e o verdadeiro talento e trabalho, porfiado, podem vencer os maiores obstáculos. Mas continuemos. Os poetas húngaros Gregório Kizsúkszor, João Arany e Miguel Tompa eram filhos de simples campônios. O pai de Miguel V, não sei a pronúncia, Vorosmarty, poeta igualmente, era um pobre mordomo que morreu cedo, deixando muitos filhos órfãos. E Miguel teve de ganhar a vida a partir dos 16 anos, instruindo colegas mais moços. O grande pintor húngaro Munkacsy principiou a sua carreira como aprendiz de marceneiro. E José Catona, escritor húngaro, teve de ajudar o pai no ofício de tecelão. A vida de Shakespeare é-nos desconhecida, porém, sabemos que ele era filho de pais pobres. Johnson, mais tarde presidente dos Estados Unidos, foi alfaiate na juventude. Outro presidente do mesmo país, Lincoln, era filho de um jornaleiro, e ele próprio foi lenhador e depois carpinteiro durante 10 anos. Continuemos ainda. Em parte alguma, as circunstâncias são tão propícias aos talentos jovens como na Igreja Católica. Toda a gente sabe que homens elevados às mais altas dignidades eclesiásticas saem, muitas vezes, das mais humildes famílias. O célebre cardeal Jorge Frater de Martinuzzi era tão pobre no tempo da juventude que tinha de ganhar o seu pão esquentando fornos. Já passara dos 16 anos quando principiou os estudos. João Vitéz, arcebispo de Sturgeon, era filho de um pobre aldeão eslavo. E eis aqui uma linhagem toda de arcebispos que vem de posição humilde. O primeiro nome, não tenho a menor ideia de como se pronuncia, era tão indigente que um bispo teve de ocorrer às despesas dos seus estudos. Sitovski era filho de um modesto mestre-escola. Os pais de João Czernoch, não sei, eram simples camponeses. Mesmo entre os papas, temos um dos maiores, Gregório VII, que era filho de carpinteiro. Sisto V, filho de pastor. O pai de Adriano XIV era um barqueiro tão miserável que nem sequer podia comprar uma candeia para alumiar o seu quarto à noite. E seu filho, que mais tarde veio a ser papa, teve de aprender as suas lições à luz das lâmpadas da rua. Qual é, pois, o segredo de todas essas carreiras maravilhosas? O talento? Sim, sem dúvida alguma. Porém, mais ainda, uma vontade de ferro, a perseverança, a diligência, o bom emprego do tempo. O valor do tempo. Os ingleses têm um provérbio curtíssimo que toda a gente conhece. Time is money. Tempo é dinheiro. Mas ele não diz o bastante. O tempo é mais do que dinheiro. É o pano no qual talhamos a nossa vida. Aquele que quer ser bem-sucedido na vida deve conhecer o valor do tempo e não perder minuto algum sequer. Em nossos dias, o tempo vai continuamente ganhando importância. A vida se vai tornando tão agitada
que já só nas pequeninas aldeias é que se pode conversar sobre a chuva, sobre a condição das plantações e da saúde da família toda, antes de fazer alguma coisa ou de fechar um negócio. Nos bazares do Oriente, ainda é de uso que o mercador, no intuito de enganar o freguês, gabe a sua mercadoria, faça cumprimentos, assegure que tal artigo custou a ele próprio mais caro do que o que ele vende e que lhe é impossível abater o preço, etc. Fala tanto que, no tempo de fazer um negócio, poderia tratar de 10. Mas, nos países adiantados em economia, negociantes, fregueses, homens de negócios e funcionários falam pouco. Na Inglaterra e na América, sobretudo, não é raro ver inscrições como esta penduradas à parede das lojas. Se acabou suas compras, é favor retirar-se. Ou, sabemos como vai o tempo. Ou ainda, já lemos todos os jornais. Nas grandes bibliotecas, muitas vezes me detenho admirado diante de numerosas obras de Santo Agostinho, de São Boaventura, de Santo Tomás de Aquino, etc., que podem ser ouvidos todos aqui no canal. E pergunto-me, né, como foi que esses santos, tão ocupados durante a sua existência, acharam tempo para escrever todos esses livros? É algo que eu também me pergunto. Como foi que esses santos, tão ocupados durante a sua existência, acharam tempo para escrever todos esses livros? Na maioria, não tiveram, todavia, senão vida relativamente curta. Eu contemplo, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino. 34 volumes em fólios. Como foi que esse homem, durante a sua vida de 52 anos apenas, pregando e ensinando tanto, pôde achar tempo para escrever tudo isso? E depois, não foram romances que ele publicou, porém tratados sobre os mais graves problemas da filosofia e da teologia. Faço uma pequena pausa apenas para explicar um pouco em relação a Santo Tomás, porque é muito interessante de fato essa questão, meus caros. E a quem tenha curiosidade, então, fica aqui uma possível resposta. Claro, a sua diligência, a sua urgência, perseverança, a sua vontade de ferro, obviamente se fazem ver, sem dúvida alguma. Mas Santo Tomás, em específico, não sei o caso dos outros santos, dizem que ele recitava os seus livros. Então, o que havia era, ele falava e outros escreviam. E o fato de outras pessoas escreverem, isso de fato faz com que o andamento da obra seja muitíssimo mais rápido. E, além disso, ele recitava mais de um livro ao mesmo tempo. E isso, sim, é absolutamente surpreendente. Ele escrevia mais de um livro ao mesmo tempo. Então, enquanto ele citava uma questão, recitava uma questão para um escrevente, outro aguardava, e assim que aquele ainda escrevia e tomava nota, porque a escrita é sempre mais lenta do que a fala, enquanto o escrivão colocava no papel, Santo Tomás retomava outro livro e falava ainda de uma outra questão. E enquanto este tomava nota, outro, um terceiro, falam que chegava a 5 pessoas. Não sei se isso será um exagero ou não, mas que 5 ou mais chegavam a acompanhar o santo na escrita dos seus livros. Deste modo, com ele falando o livro, falando as questões ao contemplar, e os outros tomando nota. E aí sim, por conta da escrita ser mais lenta, ele conseguir escrever tantos livros ao mesmo tempo, ao ditá-los ao mesmo tempo, para várias pessoas que os escreviam. Realmente, isso explica a profusão de obras, né? Mas, obviamente, deixa claro ainda mais a sua vontade de ferro, a sua perseverança, diligência e o bom emprego do tempo, e não só do tempo, mas do seu talento. Isso não é possível ser feito senão por dom de Deus de fato, né? Não foi uma vontade meramente humana, mas sobretudo divina. É realmente espetacular.
Onde achavam os santos tanto tempo? Ganhavam-no, não desperdiçando jamais um só minuto da sua vida. Aquele que quer criar alguma coisa de grande deve concentrar todas as suas forças até nas mais pequenas coisas. O segredo dos grandes homens era o bom emprego do tempo. A hora é feita de minutos, e aquele que sabe utilizar todos os minutos acaba por ganhar horas e dias inteiros. Tempus omnia fert, sed et aufert omnia tempus. O tempo traz tudo, mas leva tudo também. É uma grande ciência o tirar proveito de cada minuto. Um monge do tempo antigo escreveu no relógio do convento de Hammersleben, não sei. Ele escreveu: o passado se foi. O futuro ainda não veio. O presente é um pouco somente e o possuis. Usa dele retamente, pois uma recompensa aguarda a virtude e um castigo o vício. E tinha ele inteira razão. Pode-se fazer também a experiência contrária. Acontece frequentemente que são justamente os ociosos que não têm tempo. O estudante preguiçoso protela sempre o seu trabalho para o último dia, para a última hora, e faz o trabalho de francês durante a noite que precede a aula. E depois acreditas que as pessoas ricas, que vivem sem cuidados, são as que mais trabalham pelo bem público, pela humanidade, ou que escrevem os melhores livros científicos? Não, meu amigo. O mais das vezes são precisamente aqueles cujos dias são ocupados de manhã e à noite. É bem grande o valor do tempo. 20 minutos é igual a 12 milhões de dólares. Evidentemente, o tempo é coisa bem preciosa. Mas, afinal de contas, quanto vale? Isto. 20 minutos valem 12 milhões de dólares. Como assim? Perguntas. Entre Buffalo e New York, a via férrea antigamente contornava um vale profundo, o Vale de Tucanoke. Mais tarde, os americanos construíram por cima do vale, para fazer passar a estrada, um viaduto gigantesco que custou 12 milhões de dólares. Esse viaduto encurta a viagem de Nova York a Buffalo de 20 minutos. Os americanos deram, pois, 12 milhões de dólares para ganhar 20 minutos. É muito verdadeiro o que Goethe escreve no seu Fausto, embora o diga Mefistófeles. Usai bem o tempo, que passa ligeiro. Só o ganha e aproveita o homem ordeiro. Usai bem o tempo, que passa ligeiro. Só o ganha e aproveita o homem ordeiro. O que maximamente importa é que aproveites os anos da tua juventude para estudar e trabalhar, porque esses anos são justamente os em que te deves preparar para a vida, fazer provisão de saber e de capitais espirituais, com vistas ao futuro. As companhias de seguro pedem apenas quantia muito pequena aos jovens que ainda não atingiram os 20 anos, para assegurar-lhes a vida, porque bem sabem que a menor quantia posta de lado na juventude, aumentada pelos juros, tornar-se-á considerável no decorrer dos anos. Ora, essa regra vale também para o capital espiritual acumulado na juventude. Aquele, por exemplo, que aprende alemão aos 40 anos, aproveitará dele durante 20 ou 30 anos, segundo as probabilidades humanas. Mas o que aprendeu aos 20 anos, aproveitará uns 40 ou 50 anos. E não somente poderá servir-se dele por tempo amplamente longo, mas ser-lhe-á útil quando escolher a sua carreira, pois bem poderá influir na sua determinação. Guarda bem na mente, filho, que só de ti depende o acumular assim capitais espirituais para o porvir. E não esqueças que todo o saber que tiveres adquirido no tempo da juventude
te há de render juros reais no decurso de tua vida. O próprio organismo humano demonstra esta tese. Não se fazem tão bem os exercícios de ginástica na idade madura, como na juventude. O organismo completamente desenvolvido não tem, aliás, tanta necessidade deles. Assim também, não se aprende tão facilmente na idade adulta como nos anos moços. As nossas faculdades intelectuais já não têm a mesma elasticidade. Se alguém não terminou os estudos na idade de 24 ou 25 anos, é bem provável que nunca os termine. As disposições para o estudo diminuem de modo apreciável no novo estádio da vida. A inteligência é então mais apta para produzir que para receber. O que não soubermos a fundo nessa data, provavelmente só ficaremos sabendo imperfeitamente. Não preciso dizer-te que absolutamente não tenho a intenção de fazer que todos adoeçam à força de trabalho, não é isso. Todos têm necessidade de descanso, bem o sei, e o próprio repouso deve ter o seu tempo. Não tentes, porém, misturar trabalho com distração. Isso prejudicaria uma e outra coisa. Se estiveres trabalhando, faze-o com toda a tua alma. E se descansas, não penses mais no trabalho, mas busca rir, divertir, desfrutar as alegrias puras da vida. Sobretudo, nunca percas o tempo a devanear sem fazer nada. Transient et imputantur. Passam, mas deixam responsabilidade. Gostavam antigamente os homens de inscrever em grandes relógios sábias máximas que lembravam a rapidez do tempo. Um deles traz a inscrição seguinte: Transient et imputantur. O que significa, mais ou menos, os minutos escoam-se uns após outros, mas de todos deverás dar conta. Porventura não te dá isto uma ideia de agilidade das horas? Da rapidez dos minutos? Da sua pressa em desfilar e desaparecer? Não sentes a brisa do tempo que passa, batendo-te no rosto? Transient et imputantur. A lembrança desta advertência não faria mal, certamente, à maioria dos jovens. Há tantos que excelem na arte de roubar o tempo. Não querem compreender que o trabalho mais importante é o que se faz na juventude e que devemos amontoar provisão para toda a nossa existência. O trabalho na vida, ouve-me, meu filho, é sal que a torna ao mal sempre impassível. Só se pode esperar de Deus auxílio quando se trabalhou quanto possível. Tompa. Em dado momento da adolescência, os jovens facilmente se tornam sonhadores. Fazem versos sobre o luar, tecem o romance do seu porvir, a imaginação aponta-lhes as situações mais brilhantes e, durante esse tempo, descuram todo o trabalho sério. O trabalho exigir-lhes-ia bem mais vontade do que o romance esboçado na sua imaginação. E eles não têm vontade. São capazes, esses sonhadores, de passar semanas inteiras a contemplar o herói do seu romance favorito e a murmurar-lhe as palavras mais tenras. E o tempo voa sem que eles o aproveitem. O devaneio indolente corrompe a vida, diz o poeta húngaro Vorosmarty. Não sei. É de admirar que o jovem que vive sonhando custe a deixar esse mundo de cores sentimentais para descer ao terreno sério do dever e do trabalho? Se o obrigam, ele trabalha sem entusiasmo, sem boa vontade, sem alegria. E, sobretudo a ele que eu quisera gritar o aviso do relógio: Transient et imputantur. Quando o passado se tornar presente. Por que não te é lícito desperdiçar o tempo na ociosidade ou em distrações inúteis? A primeira razão é que o tempo e a vida terrena não te pertencem. Deus a ti os emprestou apenas, e um dia lhe hás de dar estreita conta. Quando?
certo ignoras. Sabes apenas que podes a cada minuto morrer e que então Deus tomará o grande livro da tua vida e, nesse momento, o teu passado se tornará presente. Cumpre, pois, que estejas pronto a cada instante. Nenhum mal te faria pensar nesta verdade algumas vezes. Mas ainda estou tão longe disso, dizes. Bem, admitamos que seja verdade. Não é menos verdade, todavia, que cada hora da tua vida mais te aproxima do fim. E sabe Deus se estás tão longe como pensas. O velho deve morrer, mas o jovem pode morrer também. Tantos já tenho visto desaparecer, de 12, 15, 18, 20 anos. Estranha ideia me ocorre. Que farias se um grande médico te dissesse, depois de te examinar seriamente, que não tens mais que 8 dias de vida? Hein? Como empregarias esses 8 dias? Não terias muita coisa que reparar? Não deverias pedir perdão a este e a aquele? Não te deverias libertar de muitos defeitos e lavar a tua alma de muitos pecados? Como quer que seja, estou persuadido de que te utilizarias desta última semana da tua vida bem melhor que das outras. Todavia, a experiência dá 100 vezes razão ao provérbio alemão. Nas faces hoje o rubor da vida, amanhã o palor da morte. Michelangelo, o célebre artista do século XIV, que entretanto criara obras-primas de beleza incomparável, lastimava-se nos seus velhos dias de haver perdido o seu tempo. Ai de mim! Os dias fugazes me enganaram, e enganou-me também o meu espelho, todavia tão franco e tão sincero para com todos. Amigos, não hesiteis, apressai-vos, pois o tempo foge, e acordareis um dia velhos, como a mim me sucedeu. Arrependimento, boa vontade, bons conselhos, tudo isso vem tarde demais. Sinto próxima à morte. Inimigo de mim mesmo, em vão derramo lágrimas subidas do fundo do meu coração. Não há perda maior que a perda do tempo. Encontramos o mesmo pensamento nos belos versos de Ruckert. O tempo não para e o instante sumiu, mas não o vivestes se não te serviu. Se omites fazer tudo o que se te pede, recusas a graça que Deus te concede. Para ninguém há parar, ou bom ou mal, ficar. Vulnerant omnes, ultima necat. Cada um dos seus golpes te fere, o último te matará. Vulnerant omnes, ultima necat. Mais uma inscrição achada num velho relógio. Reflete nisto um pouco. Como é curta a vida humana. Conta-se mais ou menos 30 anos para uma geração. Uma gota no oceano do tempo. 1/4 das crianças que nascem morrem antes dos 7 anos. A metade não atinge os 17. Um só homem em 100 vive até os 70. E um só sobre 500 chega aos 80. Cada dia, 120 mil homens morrem na Terra. E sem contar neste número as vítimas da guerra. Isso faz 5.000 por hora. E 80 por minuto. Imagina. Dia e noite, 80 homens morrem por minuto. Já que é tão curta assim a nossa vida, como nos seria então lícito esbanjá-la a não fazer nada? Aproveita quanto puderes o tempo que te é dado. Como são tristes as palavras do sábio Sêneca que pode ser ouvido aqui no canal. A maior parte da vida dos homens passa-se em fazer mal. Outra grande parte
em não fazer nada. E quase todo o resto em fazer coisa diferente do que se devera fazer. Para viver sabiamente, cumpre lembrar que morremos a todo instante. Eis uma ideia bem séria. Por mais que empurres para trás o ponteiro do relógio, a morte impele-o para a frente. Embora não queiras, o tempo voa, celeremente, muito celeremente. E os anos que viveste até aqui já pertencem à morte. Os anos que viveste até aqui já pertencem à morte. Quantos te restam ainda por viver? Hein? Quem o sabe, exceto o Todo-Poderoso? É esta a excelente razão para bem empregares cada uma das tuas horas. O passado não é mais teu, o futuro ainda não é, mas só o instante presente, sim. Utiliza-o, pois, do melhor modo que puderes. Quando envelheceres, lembrar-te-ás com alegria dos teus anos jovens, passados num trabalho honesto. Admoesta o poeta húngaro Kizukzer: põe a logro tua vida enquanto é tempo, porque os instantes idos para sempre estão perdidos. Os jovens, não raros, são pródigos do seu tempo. Ainda tenho tantos anos por viver, cuidam eles. O pensamento dos grandes acontecimentos que os aguardam na vida deixa-os descuidosos e levianos. Eles se embriagam com a sua perspectiva, como faz o que avista a imensidão do oceano pela primeira vez. Entretanto, o oceano também tem suas praias, e por mais jovem que sejas, também o oceano da tua vida não é infinito. Em nossos dias, o homem sabe medir a velocidade dos átomos, contar as centenas e os milhares de vibrações que realizam num segundo, mas é incapaz de medir o tempo em si, porque o tempo foge ainda mais depressa que tudo isso. Entanto, nós temos relógios de uma precisão e sensibilidade extremas, contestarás. Não, o tempo não se mede. O mais preciso dos relógios mostra só uma coisa, que o tempo voa, e voa com rapidez incrível. Non numerantur, sed ponderantur. Não são contados, mas pesados. Do tempo, só o minuto presente nos pertence. Sim, tratemos de utilizá-lo o melhor possível. 3 passos alternados têm o tempo. O passo do futuro hesita sempre. O do presente foge num momento. O do passado é fixo eternamente. Schiller, que pode ser ouvido aqui no canal. Verdadeiramente, os nossos relógios de parede e de algibeira nos iludem. Recomeçando cada dia a indicar-nos o presente, fazem-nos esquecer que o tempo decorrido nunca mais volta. Impedem-nos pensar que um só instante mal aproveitado pode ter influência decisiva sobre a nossa vida toda. Um trenzinho de subúrbio atrasa 1 minuto apenas, e esse simples minuto pode fazer-nos perder o rápido. O patrão perde 1 hora toda manhã, e não acha mais essa hora o dia todo. Dizia um criado de certo amo preguiçoso demais para se levantar a tempo. É, no caso, uma observação bem justa. Viveu 20 anos, diz uma inscrição na lousa sepulcral de um jovem. Como é pouco, diz alguém ao lado de mim. Pouco? Não. Se ele viveu os seus 20 anos, isto é, se os utilizou segundo a vontade de Deus, se aproveitou cada um dos minutos, então encheu um tempo imenso em poucos anos. Non numerantur, sed ponderantur. Deus não conta os anos, pesa-os. Os homens leem de bom grado livros que trazem títulos assim: O segredo de uma vida longa, Que fazer para viver muito tempo, etc. É desejo bem natural querer prolongar a vida neste mundo, e aconselho-te, meu filho, que tudo faças no interesse da tua saúde. Mas nunca te esqueças que a mais longa vida terrena depressa atinge o seu fim. E, pois,
é prudente para nos proporcionar o direito à vida eterna, uma vida eternamente feliz, empregá-la toda a serviço da virtude. Aquele que se lembra que a vida terrena é efêmera ao extremo não faz desvios e não perde o tempo. O que pensa a miúdo na morte torna-se cada vez mais sensato. Em face da morte, todas as estultas vaidades, toda a cupidez e todos os cuidados materiais se desvanecem. Nossa luta maior com a sorte e nosso ato melhor é a morte. Recompensa de tão alto feito é a coroa do gozo perfeito. Vais. Ao pensamento da morte, o calor do nosso sangue logo arrefece. Pousamos a pena e, passando a mão pela fronte coberta de suor, perguntamos-nos: meu Deus, afinal de contas, por que toda essa agitação, todos esses cuidados, se no fim do caminho nos espera o túmulo? E é aqui que nosso Senhor Jesus Cristo nos consola, falando-nos da vida eterna, que Ele nos reserva para além do sepulcro. Se o pensamento da morte faz empalidecer o ambicioso e o egoísta, absolutamente não paralisa o trabalho humano bem compreendido. Vivit Christianus ut quando moriturus, moriturur ut semper victurus. Aquele que procura a vida do além-túmulo não receia olhar a morte de frente. Sabe que, se tudo passa, o valor da vida honesta permanece eternamente. Omnia compereunt, est virtus sola perennis. Omnia compereunt, est virtus sola perennis. Quando a vida eterna projeta os seus primeiros raios, já o moribundo vê a vida eterna a uma luz toda diferente. Oxalá ninguém, absolutamente ninguém, devesse pronunciar no leito da morte, os lábios descorados, esta frase terrível: vivi inutilmente, sim, inutilmente. Procurei só coisas vis e passageiras, e agora devo apresentar-me ante meu juiz de mãos vazias. Quantos moribundos tenho visto assim chorar, na sua hora derradeira, a leviandade descuidosa da sua juventude. Porém, nunca encontrei nenhum que se arrependesse, nesse instante supremo, de ter sido filho piedoso e obediente do seu Criador. Ars longa vita brevis. Há muito que aprender, e a vida é curta. Os provérbios nem sempre são exatos, mas este o é dobradamente. Ars longa vita brevis. Há muito que aprender e a vida é curta. Direi mesmo que ele vai se tornando cada vez mais verdadeiro, porque, se a duração média da vida humana não diminui sensivelmente, o campo de ação do espírito amplia-se dia a dia em proporções imensas. Os conhecimentos que podemos alcançar pelo estudo aumentam continuamente, e a curta duração da vida terrena já não lhes é o bastante. Se não podemos aprender tudo, seria melhor não aprender nada, observa João Preguiça, e rejubila-se de antemão com essa bela perspectiva. Mas que engano! Justamente porque é um terreno imensurável que temos de explorar, precisamos utilizar cada minuto do nosso tempo de forma hábil e seriamente. Quem sabe economizar o seu tempo pode realizar muita coisa neste mundo, ainda que vivesse alguns anos somente. Com frequência ouvimos dizer: ora, por 10 minutos, por um quarto de hora, não vale a pena começar coisa alguma. E, contudo, se a gente começasse assim mesmo, poder-se-iam ganhar horas, dias, até mesmo semanas num só ano. E quanto somaria isso no decurso de uma existência? E qual lhe seria o valor, hein? Que loucura deixar que todos esses quartos de hora se afoguem no mar sem fundo da eternidade sem aproveitá-los. Ninguém pode saber quanto tempo lhe é concedido neste mundo, mas este pensamento deve incitar-nos ainda mais a utilizar bem o tempo de que dispomos. Quem gosta de aproveitar o tempo nunca dirá que no quarto de hora seguinte é inútil começar qualquer coisa. Não. Goethe tem razão de dizer: vale mais uma coisa de pequenina importância do que avaliar sem importância uma meia hora.
Li algures que a mulher de um escritor lhe servia habitualmente as refeições com 1/4 de hora de atraso, e que durante esses quartos de hora escreveu ele um dos seus romances. Tempo é dinheiro. Quase nada podemos comprar com dinheiro miúdo. Mas não o deitamos fora por causa disso. Podemos muito bem colocá-lo no cofre. E da mesma forma, não devemos desperdiçar os pequenos fragmentos do nosso tempo, porém, utilizá-los habilmente. Verdade é que para utilizar essas migalhas de tempo, 5 minutos, 10 minutos, é preciso não somente inteligência, mas ainda vontade firme. E em compensação, não é lá bem preciso ter vontade muito forte para no mês de setembro tomar a resolução de ser bem aplicado aos estudos a partir do mês de maio próximo. Trata, pois, meu filho, de utilizar os teus menores instantes. Consagra-os, por exemplo, ao estudo de uma língua estrangeira e verás que progressos admiráveis podes fazer em alguns meses apenas, quase não te entregando a ele mais que alguns minutos por dia. Podes muito bem ainda aproveitar esses instantes para fazer algum trabalho que não reclama atenção muito fixa ou que não exige prévio treino da mente em certa direção. Por exemplo, escrever uma carta, recopiar o borrão de um exercício, pôr em ordem os teus pensamentos, etc. Os estudantes que moram na cidade podem ganhar muito tempo entregando-se a uma leitura leve durante os trajetos que têm de fazer em ônibus ou de bonde. Os que não se incomodam com o barulho da cidade e o estrépito das ruas podem mesmo utilizar esse tempo de maneira mais séria. Sucede com frequência verem-se jovens estudantes da universidade aprender anatomia, inglês ou matemática, dirigindo-se para os seus cursos. Ótimo! Isso faz ganhar bom número de quartos de hora que, de outro modo, estariam perdidos. Quietia, non ozio. Descanso e não ócio. Sem dúvida, é preciso também descansar. Desenfastiar-se do trabalho. O arco sempre esticado perde a elasticidade, a força de tensão. Cumpre, entretanto, que o repouso suceda ao trabalho e não à preguiça. Só o homem que antes trabalhou repousa. Aquele que descansa sem haver trabalhado é um mandrião. Os romanos inscreviam no portal das suas vivendas quieti, non ozio, para o repouso e não para a ociosidade. Era uma divisa de grande sabedoria. O repouso e a preguiça são duas noções que se excluem mutuamente. Nunca permitas, pois, que o repouso desperte na tua mente ideias de ociosidade. Está sempre ocupado em alguma coisa. Se não estiveres estudando, entrega-te a um exercício qualquer. Não vejo nenhum mal em que durante as férias abandones a estereometria, a trigonometria, os bons velhos Tucídides, Eurípides, Tácito e Salustio. Mas nunca te esqueças do que diz um poeta alemão. No descanso também se faz alguma coisa, bem como no trabalho a gente se repousa. Logal. Mesmo se não moras em linda região pitoresca, podes sempre fazer ótimas excursões que servirão não somente para te restaurar as forças do corpo, mas também para recriar a tua alma. Se pertences a um núcleo de escoteiros bem dirigido, sublinho o termo bem dirigido, a tua vida de campo será uma distração de grande valor que encherá muito proveitosamente uma parte dos teus lazeres. Podes distrair-te também trabalhando em serviço manual que te dê prazer, ou praticando um exercício físico em que te queres aperfeiçoar. Passeios, excursões, trabalhos manuais, leitura, tudo isso é magnífico como descanso durante as férias. Faze o que queres, faze o que quiseres, mas não fiques ocioso. Desejar aprovar-te agora que o tédio é perigoso, não só para a alma, mas ainda para o corpo. Que a preguiça e a ociosidade danificam a saúde, muito mais que o trabalho. Que quem se entedia encurta a vida. Não acreditarias, não é? É justamente para poupar minhas forças que fico inativo, dirás.
Pois bem, escuta um pouco. Quem fica ocioso principia a bocejar. Ora, sabes qual é a causa de um bocejo? É que o sangue, com o tédio, não se derrama livremente através dos pulmões, porque então o coração e os vasos sanguíneos não trabalham suficientemente. Se a ociosidade e o tédio durarem muito tempo, perturbar-se-á a circulação do sangue. Os órgãos digestivos tornar-se-ão preguiçosos, e isto acarretará languidez e anemia geral. Numa palavra, sérias desordens na regularidade da nossa vida corporal. Observa em que tempo os homens cometem mais pecados. Se deixam levar às brigas e aos assassínios. É no tempo livre e não durante o trabalho. Tu mesmo deves ter tido a experiência disso. 100 vezes mais fácil te é guardar a alma contra os maus pensamentos e as más ações durante os meses de estudo, quando estás sobrecarregado de trabalho, do que durante as férias, quando não tens nada de urgente que fazer. A língua alemã tem a mesma expressão para dizer preguiçoso e podre, faul. Será simples coincidência? Seja como for, ela parece afirmar que a alma do preguiçoso começa a estragar-se e a apodrecer. Never to be doing nothing era o excelente lema de Walter Scott. Nunca estar sem fazer nada. Todos os escolares esperam impacientemente pelas férias do fim do ano, e forçoso é confessar que delas têm real necessidade os que verdadeiramente trabalharam durante 10 meses. Ao cabo desses 10 meses de estudos quase ininterruptos, podem, enfim, fechar os livros e prolongar o sono. Mas isso não quer dizer que devem ficar na cama, por preguiça, longo tempo após o despertar. Pois é só o corpo que é preguiçoso. O espírito não repousa, produz continuamente os seus pensamentos, e estes, quando não são boas sementes, são cardos, ervas más, joio. A alma humana não cessa de trabalhar, parece-se com um moinho. Se lhe servem bom grão, ela dá farinha bem alva, mas se nada lhe dão de moer, isto é, se a deixam ociosa, ela se moe a si própria. Ponha em prática o excelente conselho que dava São Jerônimo ao jovem Nepociano. Semper te diabolus occupatum inveniat. Que o diabo te ache sempre ocupado. E nada jamais terás que recear dele. Se teu jardim é bem tratado, o cardo e as más ervas quase não poderão deitar raízes. Depressa, porém, o cobririam se o deixasses inculto. Assim também, se não fizeres absolutamente nada durante as férias, as más ervas morais multiplicar-se-ão em tua alma. Ainda uma excelente distração para o tempo das férias: a leitura. Nunca poderás realizar tão bem o que te recomendei sobre esse assunto no meu livro A Instrução do Jovem, como durante esses dias de liberdade. E depois, provem também as férias a força dos teus sentimentos religiosos. É nessa ocasião que has de mostrar se a piedade de tua alma é séria ou não. No colégio, és obrigado a assistir à missa, a confessar-se regularmente, etc. Mas em férias, ninguém te constrange a isso. Ninguém lá está para fiscalizar. E se nessas circunstâncias descurares os teus deveres religiosos, então não és um belo caráter. Bem vês que as férias têm a sua importância, apesar de serem um tempo de repouso para os estudos. No outono, as árvores parecem cessar todo o trabalho, mas, em realidade, não ficam ociosas. Nessa época, e durante todo o inverno, elas reúnem as suas forças para a floração da primavera próxima. Pois bem, as férias são também o tempo em que deves fazer provisão de forças para os estudos do ano, que vai começar em breve.